Salve meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje será um especial. Estamos mais uma vez em um final de outubro e com isso vem a comemoração que os gringos lá de fora e alguns aqui no Brasil também comemoram, que é o Halloween. E nesse vídeo vamos falar de um jogo de super-herói. Não apenas um jogo qualquer de super-herói, mas o primeiro que teve elementos de terror e que é considerado aterrorizante por mim e uma pequena parcela de pessoas. Vamos falar hoje sobre Batman Arkham Asylum, o jogo de terror do Batman. Mas antes de começarmos de fato o vídeo, já vou pedindo para vocês fortalecerem aqui no canal, caso não forem inscritos, se inscreverem, ativar o sininho da notificação para quando tiver vídeo novo, shorts novo e algumas postagens também que eu faço de vez em quando. E também vocês vão estar ajudando aqui o seu criador de conteúdo Geek Nerd favorito, o Samuca. Então, sem mais demora, bora lá pro vídeo. Batman Arkham Asylum. O Batman Arkham Asylum da Rocksteady. Primeiro jogo que, considerados por muito, um dos melhores jogos de super-heróis já feitos. Ele que estabilizou as mecânicas de combate, como seriam os combates de jogos de super-heróis daqui pra frente. Bem, ele é um jogo eletrônico de ação e aventura stealth, e jogo também tem umas pitadas de terror no jogo, que é baseado no personagem de quadrinhos da DC Comics, o Batman. O jogo foi desenvolvido pela Rocksteady em conjunto com a Eidos e a Warner Bros. Videogames, junto com a DC Comics também, é claro. Ele foi lançado primeiramente para o PlayStation 3, Xbox 360 no dia 25 de agosto de 2009, ganhando uma versão para Microsoft Windows em 15 de dezembro do mesmo ano. O jogo Arkham Asylum, ele é escrito por Paul Dini, ele que é um veterano tanto das histórias em quadrinhos quanto outras mídias também. Ele também foi responsável por alguns episódios da série animada do Batman, lá dos anos 90. E ele também que escreveu a história do Batman, a Máscara do Fantasma, que é o longa-metragem animado do personagem. E qual seria a história do Arkham Asylum? Bem, depois de atacar o gabinete do prefeito, o Coringa, ele é derrotado facilmente por Batman e levado para o asilo Arkham. Enquanto Batman acompanha os guardas levando o palhaço do crime para dentro, a segurança de Arkham é tomada por Arlequina, permitindo que o palhaço escape e tome o controle da instalação. Batman então percebeu que aquilo tudo era um plano do Coringa para poder tomar controle da instalação, já que a captura dele foi bem fácil, não só dele, mas de outros vilões que ele capturou durante aquela noite e também do incêndio que ocorreu em Blackgate. Coringa então informa ao Batman que, caso ele procure ajuda de fora, ele vai explodir 5 bombas em locais específicos da cidade de Gotham. Então cabe ao nosso Cavaleiro das Trevas resolver o que o Coringa planeja sozinho. Mas felizmente ele tem a ajuda do comissário Gordon, dos funcionários que trabalham no asilo e de outros policiais que estavam fazendo a guarda do Coringa. Como eu havia dito no começo, a jogabilidade de Batman Arkham Asylum, ela foi um precursor na questão de combate de jogos de aventuras de herói, porque ela desenvolveu um sistema totalmente diferente do que a gente já havia visto em outros jogos de super-heróis e até mesmo do próprio Batman, onde muitos dos produtores
pegaram inspirações em filmes de luta chineses, como filmes do Jackie Chan, Jet Li e até do próprio Bruce Lee, onde o ator principal, ou personagem, ele é cercado por uma renca de inimigos, e aí vinha um por um para poder acertar ele, e aí a pessoa dava o counter ou contra-ataque quando era ativado um sinalzinho em cima da cabeça. Fora também as questões de combate, todos os utensílios que o Batman usa foi bastante revolucionário. Tanto é que no ano de 2010 ele ganhou como jogo do ano e teve uma versão também, é claro, como jogo do ano, tanto ele quanto o seu sucessor, o Arkham City. Esse foi o primeiro jogo do Batman que fez a gente se sentir como é ser o próprio Batman. Mas a questão não é em si ser o Batman, e sim no que eu vou apresentar agora, que é a questão terror do jogo. Em Arkham Asylum, somos jogados no asilo e o ambiente é totalmente claustrofóbico. Uma sensação de que parece que tem pessoas olhando você a todo momento. Os inimigos são uma questão à parte. Toda hora temos algum jumpscare, seja de primeiro momento quando estamos no elevador e dá um pico de luz e o Coringa dá a sua risada, e aí acende novamente, a gente tá segurando o pescoço dele, ou quando ele assusta o médico que está examinando ele. Outro momento de jumpscare é quando estamos no morgue e devido à ilusão do espantalho, a gente vai abrindo os sacos e vai vendo que é o nosso pai, o pai do Batman, no caso, Thomas Wayne, a mãe, Martha, e o terceiro saco. Quando abrimos, é o próprio espantalho, o próprio inimigo, que chega e dá-nos um susto, nós, olhando bem na nossa cara. Já em outra parte, a gente tá nos esgotos e a gente tá caçando o crocodilo. E ele aparece do nada e dá um soco no vidro, assustando a gente também. Fora outros personagens que dão um susto, que são os lunáticos da parte da cela de contenção, onde hora ou outra eles aparecem, olham pra gente e saem correndo na nossa direção gritando, ou pulando em nossa direção sem a gente esperar. É claro, o ambiente também é uma coisa incrível, parece que é um Resident Evil do Batman. O ambiente escuro, com chuvas e trovões, principalmente na versão remasterizada dele, que foi pro PlayStation 4, que é o Return to Arkham. Batman Arkham Asylum, ele tem bastante inspiração da HQ de mesmo nome, Batman Asilo Arkham, que foi lançado em 1989 e que conta o receio do Batman ao entrar no asilo depois que o Coringa toma o local, assim como acontece no jogo. Mas o medo do Batman na HQ é de ele ser um dos internos do asilo, diferente do jogo, que ele tem que conter o Coringa, porque senão ele vai explodir as bombas na cidade de Gotham. E esse jogo dá uma sensação bastante de medo, de terror. E quando eu joguei a primeira vez, eu senti bastante isso, é claro. Na época eu joguei no meu Xbox 360 e eu senti toda essa atmosfera de jogo de terror. Parecia que eu tava jogando um Resident Evil. Ah, e uma curiosidade também é que no desenvolvimento do Batman Arkham Asylum era para ele ser um jogo em primeira pessoa, mas os desenvolvedores não acharam que o jogo ia sair bem e deixaram em terceira pessoa mesmo. Mas e para vocês acham que o Batman Arkham Asylum é um jogo de terror ou é só um jogo normal de super-herói? Apesar de Batman
ter várias histórias que são bem complexas e aterrorizantes, como o caso do Professor Pig na edição Batman de 2007 e outras histórias também do Batman que são bem aterrorizantes. Mas e aí? Batman Arkham Asylum é um jogo de terror ou não? Bem galera, terminando mais aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Caso não forem inscritos no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais para estar conhecendo o meu canal, estar conhecendo os vídeos que eu faço. E caso não forem inscritos, ativem o sininho da notificação. Quando tiver vídeo novo, shorts novo. Vejo vocês no próximo vídeo e até!